diferentes. Capital humano. Como vimos no capítulo anterior, a palavra capital normalmente se refere ao estoque de equipamentos e estruturas da economia. O estoque de capital inclui o trator do fazendeiro, a fábrica do industrial e o quadro negro do professor. Essencialmente, o capital é um fator de produção que foi ele mesmo produzido. Então veja, o capital é um fator de produção que foi ele mesmo produzido. Há outro tipo de capital que, embora menos tangível que o capital físico, é igualmente importante para a produção na economia. Então é o chamado capital humano, que é o acúmulo dos investimentos feito nas pessoas. Então, assim como você tem o capital que investe na máquina, na instalação, no trator, na colheitadeira, no equipamento, na terra, você tem aquele investimento que você faz na mão de obra, que você faz no trabalhador, que você faz nos indivíduos. Então, por exemplo, o tipo mais importante de capital humano é a educação. Como todas as formas de capital, a educação representa um gasto de recursos em um ponto do tempo para aumentar a produtividade no futuro. Então, claramente, o argumento aqui é de que a educação ela melhora o capital humano, porque a educação leva este capital, leva este humano trabalhador a produzir cada vez mais, fazendo com que o capital humano de um determinado país aumente. Mas, ao contrário do investimento em outras formas de capital, o investimento em educação está vinculado a uma pessoa específica. E é essa ligação que o torna capital humano. Então, aí você tem a peculiaridade desse tipo de capital, ou seja, ao passo que você investe num trator e você pode levar esse trator, ele é seu, você leva a qualquer momento. A partir do momento em que, por exemplo, uma empresa investe numa qualificação de um funcionário, ele ganha mais produtividade, mas aquele capital pertence a ele. Se ele for embora da empresa, ele leva o capital dele para um outro lugar, para a sua própria empresa ou para uma outra empresa concorrente. Então, você tem essa diferença, porque a educação, portanto, o investimento em capital humano, ele é um investimento ligado a uma pessoa específica. Não é de surpreender, portanto, que os trabalhadores que têm mais capital humano ganhem, em média, mais que aqueles que têm menos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os graduados recebem quase o dobro dos ganhos daqueles que apenas concluíram o curso médio. Essa grande diferença foi documentada em diversos países do mundo. Ela tende a ser maior nos países menos desenvolvidos, em que a oferta de trabalhadores com instrução ela é escassa. Então, por exemplo, países como o Brasil, por isso que países como o Brasil, enfim, por exemplo, fazem com que trabalhos de determinados tipos de engenharia ou os próprios médicos, eles têm um ganho muito alto, porque a oferta, a quantidade de trabalhadores qualificados, instruídos para realizarem essa atividade são muito poucos. É fácil perceber porque a educação eleva os salários pela perspectiva da oferta e da demanda. As empresas que demandam mão de obra, elas estão dispostas a pagar mais aos trabalhadores com alto grau de instrução, porque eles têm, portanto, um produto marginal maior. A produtividade individual deles é maior. Os trabalhadores ofertantes de mão de obra estão também dispostos a pagar o custo da instrução somente se houver alguma recompensa por isso. Essencialmente, a diferença salarial entre os trabalhadores com alto nível educacional e aqueles com nível educacional mais baixo pode ser, portanto, considerado um diferencial compensatório pelo custo da instrução. Então, o capital humano ele é fundamental. O capital humano vai se constituir nos investimentos que são feitos nos indivíduos, e muitos desses investimentos feitos nos indivíduos referem-se, por exemplo, à questão da educação. Hoje já existem estudos, por exemplo, ligados à saúde do trabalhador. Então, trabalhadores com melhor qualidade de vida, com mais investimentos também em saúde, apresentam também uma produtividade marginal. Então, você tem uma série de elementos de investimentos neste capital humano. A única peculiaridade é que o investimento em capital humano ele é específico, ele é pessoal. Então as empresas estão dispostas normalmente a pagar mais por esses trabalhadores,
porque sabem que se eles forem embora, eles levam boa parte dos seus conhecimentos para outra empresa ou para a empresa concorrente. Então, existe aí um incentivo dos demandantes a pagar mão de obra, e os trabalhadores, ao saberem que vão ganhar mais no futuro, como qualquer estudante numa graduação, por exemplo, quando ele entra numa graduação, ele está fazendo uma aposta de que aquele tempo que ele vai gastar 4, 5, 6 anos dentro de uma universidade, ele está apostando num salário melhor no futuro e não num salário menor. Por isso, esse custo da instrução, ele passa a valer a pena quando existe essa percepção. Ok?